Nessa segunda parte, pessoal, nós vamos compreender a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, pessoal, o agente, por ato voluntário, ele interrompe a execução do crime, ele abandona a prática dos demais atos necessários que estavam à sua disposição para a consumação do delito. Não é? O agente, ele pode prosseguir, mas ele não quer. Qual a diferença para a tentativa, professora? É que na tentativa, né, o agente, ele quer prosseguir, mas ele não pode prosseguir por circunstâncias alheias à sua vontade. Percebam a diferença, né? E aí, o arrependimento eficaz, ele é diferente da desistência voluntária, porque o agente, ele pratica todos os atos executórios, certo? Todos os atos que são suficientes para que o crime se consuma. Mas antes que o crime, que ocorra a consumação do crime, ele toma providências, né, para impedir esse resultado naturalístico do crime. Um exemplo, no arrependimento eficaz, administra um veneno, né, para que B morra. Só que aí, ele, depois de ministrar esse veneno, ele vai lá e dá o antídoto para que B não morra, né, salvando a vida de B. Requisitos comuns à desistência voluntária e o arrependimento eficaz é que devem ser livres de coação física ou moral. Pouco importa se essa desistência ou se esse arrependimento parte do próprio agente ou se parte da vítima ou de terceiro, o que importa é que ele desista ou se arrependa, né? E mais um requisito de extrema importância é que esses atos de desistência e arrependimento, eles devem ser eficazes, né? A atuação do agente deve ser capaz de evitar a produção do resultado. Se o agente, embora tenha buscado impedir a ocorrência do crime, impedir o resultado naturalístico, ainda assim o resultado ocorre, o que acontece? Esse agente deve responder pelo crime consumado. Mas, por ter aí tentado desistir, por ter tentado se arrepender, vai aí incidir a atenuante genérica prevista no artigo 63, salvo engano, inciso 3b do Código Penal, certo? Que fique claro isso. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz devem ser voluntários e devem ser eficazes. Professora, e se for voluntário e se for eficaz, o que acontece? O fato se torna atípico. Aquele fato que foi querido pelo agente, em que ele desistiu ou se arrependeu, esse fato fica atípico, resta atípico. Os atos que o agente vai responder só são pelos atos já praticados, certo? Os atos que já estão praticados são os atos que ele vai responder. Olha o que diz o artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos até então praticados. Então, veja, ele só vai responder pelos atos já praticados. A doutrina se posiciona, né, a doutrina majoritária, no sentido que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles excluem o fato típico, certo? Por que excluem o fato típico? Porque o ato, né, o crime que foi inicialmente desejado pelo agente, quando ele desiste, quando ele se arrepende, não vai ser imputado a ele, certo? O que vai ser imputado a esse agente é só os atos, então, até então praticados. Então, se na mentalidade do agente, por exemplo, ele queria matar matar seu desafeto, se ele se arrepende eficazmente ali de praticar aquele crime, evitando essa consumação, ele só vai responder por lesão corporal, seja ela de natureza grave, seja de natureza gravíssima, mas não vai responder por homicídio, certo? Ele só vai responder pelos atos até então praticados. Eita, passei demais. Quanto ao arrependimento posterior, pessoal, não se confunde com arrependimento eficaz,
certo? O arrependimento eficaz, ele se aplica a todo e qualquer a todo e qualquer crime material que possua um resultado naturalístico. No arrependimento posterior, não. E não o arrependimento. Nossa. Não devemos confundir, pessoal, o Instituto do Arrependimento Posterior com o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ele pode ser utilizado, não é, em qualquer crime material, certo? Um arrependimento posterior, funcionando como uma causa de diminuição de pena, ele é restrito a alguns casos, né? Esses crimes, para que a gente tenha benefício, essa causa de diminuição de pena, não podem ser cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. O agente deve reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, lembrando arrependimento, recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, aí sim ele vai ter essa pena reduzida de 1 a 2 terços. Então, não confunda o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior. Arrependimento eficaz exclui o fato típico, quando ele é voluntário e eficaz. O arrependimento posterior funciona como uma causa de diminuição de pena. E só vai acontecer nos crimes que são cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente. Beleza? Ok. E, professora, se um dos agentes repara o dano, se comunica, né? No caso de concurso de crimes, só um repara o dano. Vai se comunicar para os demais agentes? A corrente majoritária entende que sim, o benefício do arrependimento posterior se comunica aos coautores, aos partícipes que não tenham aí restituído a coisa ou reparado o dano, porque se trata de circunstância objetiva. Não se aplica o arrependimento posterior em crimes de moeda falsa, nem homicídio culposo na direção do veículo automotor, mesmo que tenha realizado a composição civil entre o autor do crime e a família da vítima, porque o arrependimento posterior exige reparação do dano e isso é impossível no caso de homicídio. Lembrando que o STJ já aplicou o arrependimento posterior num caso de lesão corporal culposa no trânsito, certo? Então, fiquem com isso. Lesão corporal culposa no trânsito. O STJ já entendeu que é possível a aplicação. Crime impossível, pessoal. Assunto de extrema relevância. O crime impossível, ele também é conhecido como tentativa inadequada, tentativa inidônea, quase crime ou crime oco, né? Lembrando que o crime impossível, embora guarde uma relação aí com a tentativa, eles não se confundem, né? Primeiro porque no crime impossível, eu simplesmente não posso consumar o crime. Por quê que eu não posso consumar? Porque existe uma ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Enquanto que na tentativa, eu ainda posso consumar o crime, né? Por que que não acontece o crime? Porque houve uma circunstância alheia à minha vontade que me impediu de praticar esse crime. Então, no crime impossível, jamais eu vou conseguir consumar o delito. Na tentativa, ainda é possível, certo? Aí o artigo 17 diz: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Lembrando que a natureza jurídica do crime possível é de exclusão da tipicidade. Porque, uma vez que o crime é impossível, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, o agente, né, não comete o crime que foi por ele desejado e querido, certo? Também não se pune nem a tentativa. Que fique claro, pessoal, para que o crime seja, de fato, considerado impossível, há uma necessidade de que seja absoluta essa ineficácia e essa impropriedade. Se essa ineficácia for relativa e essa impropriedade do objeto também for relativa, o agente pode ser punido aí a título de tentativa,
certo? Vamos lá comentar um pouco. Na impropriedade absoluta do meio, o que que acontece? É o meio de execução capaz de produzir o resultado, embora o agente empregue tudo que, de forma reiterada, ele jamais vai conseguir consumar o delito. E essa inidoneidade, ela deve ser analisada no caso concreto. Enquanto que a impropriedade absoluta do objeto é a pessoa, né? É o objeto material, pessoa ou coisa que recai a conduta criminosa. Então, ele vai ser absolutamente impróprio quando inexistente antes do início da execução. Um exemplo, né, bem conhecido entre nós, que é o quê? Uma pessoa, né, um agente que tenta matar uma pessoa que já está morta, que já está falecida, ou então uma mulher que procura abortar o feto, né, mas ela não está grávida. Então, é isso, não esquecer que eles devem ser absolutos, tanto a ineficácia absoluta do meio como a propriedade absoluta do objeto, porque nós adotamos a teoria objetiva temperada ou intermediária. Só é crime possível se os meios empregados forem absolutamente inidôneos, né? Vamos aí agora para as súmulas. As súmulas 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Artigo 500, na verdade, súmula 567 do STJ. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do delito de furto. Né? Isso, o que essa súmula quer dizer? O STJ entende que, embora esses mecanismos de vigilância tenham por objeto evitar a ocorrência dos crimes de furto, sua eficiência, né, a eficiência dessa câmera apenas minimiza uma perda comercial, né, mas não impedem de modo absoluto a ocorrência de crimes nesses estabelecimentos, concordam? Então, não há se falar, no caso do sistema de vigilância, não há se falar em absoluta ineficácia do meio, né? Há, sim, uma inidoneidade relativa, e aí não é possível o reconhecimento do crime impossível nessas circunstâncias. Bora lá, pessoal. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas é a reunião de duas ou mais pessoas para a prática de infração penal, concorrendo de forma relevante para a realização do evento e agindo com identidade de propósito. Pluralidade de agentes, pessoal. Né? É óbvio que se tiver só um agente, não há concurso. Né? A pluralidade pode ocorrer em forma de autoria ou em forma de participação. Essa conduta pode ser principal, né, no caso com a autoria, ou acessória ou acessória, quando praticada pelo partícipe, certo? Relevância causal das condutas para a produção do resultado. Concorrer para a infração penal, pessoal, importa dizer que a conduta dos agentes deve ser relevante, porque sem essa conduta, o crime não teria ocorrido da forma que ocorreu e como ocorreu. Essa expressão que o artigo 29 do Código Penal diz assim, vocês podem olhar no CPI, no artigo 29, diz assim, quem, né, de qualquer modo, então, essa expressão de qualquer modo precisa ser compreendida como uma contribuição pessoal, física, moral, simultânea. Demonstrada essa colaboração efetiva, aí sim estará preenchido um dos requisitos para o concurso de pessoas, né? Lembrando que não pode ser considerado coautor partícipe quem assume uma atitude meramente negativa. Quem não dá causa ao crime, quem não realiza qualquer conduta sem o qual o resultado não teria se verificado. Essa postura, né, da participação inócua, ela é irrelevante para o direito penal, certo? Lembrando que esse requisito, a relevância causal, ela depende de uma contribuição prévia ou concomitante à execução. O que isso quer dizer, professora? Que ela deve ser anterior à consumação, certo? Porque se ela for depois, não vamos ter concurso de pessoas, mas sim um crime autônomo.
Lembrando, pessoal, vamos lá, que, olha essa pegadinha. A relevância causal das condutas para a produção do resultado pode até ser posterior à consumação, mas o ajuste dos agentes tem que ocorrer de forma anterior à consumação. Por exemplo, A se compromete perante B a auxiliá-lo e auxiliá-lo a fugir e escondê-lo depois de matar C, certo? Nesse caso, né, como foi antes do homicídio que eles ajustaram, A, que se comprometeu perante B, né, será partícipe do homicídio de C, certo? Mas, contudo, se for somente depois da morte de C, somente depois que B pratica um homicídio contra C, e aí A se dispõe a ajudar B, né, a fugir da autoridade, né, a fugir dos policiais, por exemplo, não vai ser partícipe do crime de homicídio, mas vai ser autor do crime de favorecimento pessoal. Vocês compreendem? Pronto. Então, se anterior à consumação do delito, né, se essa relevância causal for anterior à consumação do delito, aí sim nós estaremos diante de concurso e pessoas. Se for depois da consumação, né, em regra, nós vamos ter um crime autônomo, a não ser que essa contribuição ocorra, né, de forma posterior à consumação, mas essa contribuição, ela foi pensada, né, ela foi ali ajustada entre os agentes antes da consumação do delito, certo? Pronto. Liame subjetivo. Deve existir um vínculo psicológico, né, entre os agentes, pois, do contrário, não vai haver crime em concurso, né, mas vários crimes de forma simultânea. O liame subjetivo, ele está relacionado ao princípio da convergência de vontades. Deve existir homogeneidade em relação ao que os agentes querem, né? Eles devem aí querer o mesmo resultado. Agora, lembrando que o liame subjetivo, ele não depende de um prévio ajuste entre os envolvidos. Cuidado, não depende de um prévio ajuste. Basta a ciência por parte do agente criminoso, né, de querer ali concorrer para a conduta de outrem, de forma consciente e voluntária, né, de participar daquele crime, né, uma vontade de adesão ali ao crime praticado por outrem. Identidade de infração penal. É preciso que haja o reconhecimento da prática da mesma infração para todos. O Código Penal, isso quer dizer o quê? Né? O Código Penal adota a teoria monista. Gente, eu estou em rápido, porque a gente precisa terminar. O Código Penal, ele adota a teoria monista em regra. Isso significa que quem concorre para um crime, por ele deve responder, certo? Então, se três pessoas querem praticar o mesmo crime, eles devem, em regra, né, serem responsabilizados pelo mesmo crime. Acontece que o Código Penal, excepcionalmente, ele abre um espaço para a teoria pluralística, né, em que separam-se as condutas criminosas e criam-se tipos penais diversos para os agentes que, embora queiram o mesmo resultado. O que acontece? Que se dá, por exemplo, um exemplo, no caso de aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Ao terceiro, né, vai ser imputado ali o crime do 126, né, que é praticar o aborto com consentimento da gestante, enquanto a gestante vai incidir no crime de aborto, previsto no artigo 124. Então, eles dois quiseram o mesmo crime, que era cometer o aborto, mas o terceiro vai praticar ali um crime previsto no 126, enquanto a gestante que abortou no 124. Então, dois crimes, certo?
No caso de corrupção passiva e ativa, né, o funcionário público vai responder por um crime, né, que é o de corrupção passiva, e o particular por corrupção ativa. Então, percebam, não existe, como, por exemplo, no crime de roubo, todo mundo que quer roubar no concurso de pessoas, eles respondem pelo crime de roubo. Não tem, né, dois crimes distintos em determinadas situações. É o crime de roubo que todos irão responder. Nesse caso, o Código Penal, porque o Código Penal, em regra, adota a teoria monista. Em alguns crimes, excepcionalmente, como o caso de aborto, corrupção passiva, bigamia, o Código Penal adota a teoria pluralística, diferenciando algumas condutas, certo? Vamos lá. Opa! Agravante da reincidência. Pessoal, reincidência é um tema recorrente na nossa prova. Ocorre a reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. São três requisitos para se configurar a reincidência. Numa sentença condenatória transitada em julgado, seja no país ou no estrangeiro, pouco importa. Prática de um novo crime cometido depois do trânsito em julgado dessa sentença. E esse crime posterior deve ser cometido até 5 anos depois da data do cumprimento ou extinção da pena. É computado o período de prova, o período em que a gente fica em livramento condicional, né? Período de prova da suspensão da pena, né? Condicional da pena, ou do livramento condicional, se não houver revogação. O Brasil adotou, pessoal, o sistema da temporariedade da reincidência. Quer dizer que o quê? Que após esse intervalo de 5 anos, que chamam de período depurador, o sujeito não pode mais ser considerado reincidente. E aí pergunta, essa condenação anterior, professora, apesar de não configurar reincidência, pode configurar maus antecedentes? Em outras palavras, o período depurador apaga os maus antecedentes ou não apaga? O STJ adota o sistema da perpetuidade dos maus antecedentes, ou seja, após o período depurador, a condenação, ela, embora não seja mais considerada como reincidência, ela vai ser considerada como maus antecedentes. Mas atenção, eu não posso usar a mesma condenação como reincidência e, ao mesmo tempo, como maus antecedentes, porque vai configurar aí bis in idem. Mas, se forem condenações diversas por crimes distintos, aí eu posso usar a reincidência em relação a um crime, né, e os maus antecedentes em relação ao outro. Mas um crime só não pode, ao mesmo tempo, o juiz, né, na dosimetria da pena, ele não pode considerar um só tempo a reincidência e a, e a e os maus antecedentes, certo? Pronto. Vamos lá. Lembrando que o termo inicial do período depurador, né, o período de 5 anos, é da data do cumprimento ou da extinção, a extinção da pena, não é da data do trânsito em julgado da condenação. Aqui eu coloquei a súmula 241, a reincidência penal não pode ser considerada como agravante simultaneamente como circunstância judicial, certo? Cuidado, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial, certo? Crimes militares próprios e políticos não geram reincidência. Cuidado, já pensou? Se vai na sua prova aí dizendo que o crime anterior foi um militar próprio ou político ou posterior, não vai gerar reincidência. Aqui, pessoal, a tabelinha que é importante vocês compreenderem. Vamos lá. Crime tem reincidência? Tem, né? Crime anterior, contravenção penal posterior, tem reincidência. Todas as vezes que o crime for anterior, certo? Aí vai ter uma reincidência, certo? Mas perceba, ó, se a contravenção penal vem antes e depois o crime, não tem reincidência, certo? Então, contravenção e contravenção é reincidente.
contravenção e crime não é reincidente, certo? Lembrando que aqui a contravenção penal, aqui por que eu coloquei contravenção no estrangeiro e crime e contravenção penal aqui? Porque contravenção penal no estrangeiro, ela não é punida no Brasil, certo? O agente não sofre punição pela lei penal brasileira quando a contravenção é praticada no exterior, ok? Então, o agente não é reincidente quando ele pratica uma contravenção penal no estrangeiro, ok? Vamos lá. Efeitos da reincidência. Constitui uma agravante genérica, mas produz vários outros efeitos. Na pena de reclusão, vai impedir o início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto ou semiaberto. Na pena de detenção, ela obsta o início da pena privativa de liberdade em regime aberto. No cometimento de crime doloso, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Se concorrer atenuante genérica, com a reincidência prepondera. Ela crime doloso, aumenta o prazo para a concessão do livramento condicional, né? Quando há reincidência, vai aumentar o prazo para conceder o livramento condicional. Se antecedente à condenação, ela vai aumentar 1/3 o prazo da prescrição executória, além de ser causa interruptiva dessa prescrição. Vai obstar os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo, certo? Condenação anterior pelo crime do artigo 28 gera residência. A STJ entende atualmente que não. O STJ, pessoal, pensou assim: como é que as contravenções penais são puníveis com pena de prisão simples e não geram reincidência, né? Porque que coisa desproporcional, que o artigo 28 da Lei de Drogas, né, que é possuir ali a droga para uso próprio, porque que o agente vai ser considerado reincidente se essa pena do artigo 28 nem é punida com pena privativa de liberdade. Olha as penas: advertência, multa. Então, por que a gente vai ser considerado reincidente se nas contravenções penais, que a pena é pior, não tem reincidência? Aí eles entenderam: não é desproporcional. Não é proporcional. Então, não gera reincidência, certo? Então, pessoal, condenação anterior pelo crime do artigo 28 gera reincidência? A SJ entende atualmente que não. E a condenação anterior à pena de multa gera reincidência? Prevalece que sim. Prevalece que a pena de multa gera sim reincidência, ok? Súmulas importantes sobre a aplicação da pena. Leiam essas súmulas. Não vou ler, porque está passando o nosso tempo, mas leiam essas súmulas sobre a aplicação da pena. Concurso formal, a gente está cansado de falar aqui de concurso formal. O agente, mediante uma única conduta, ele pratica vários resultados, 2 ou mais resultados, certo? O concurso formal pode ser perfeito ou próprio, formal imperfeito ou impróprio. Formal perfeito ou próprio é aquele em que uma única conduta, o agente produz 2 ou mais resultados, mas ele não tem dolo com relação a algum desses resultados. Só que eu dizer assim, em verdade, a sua conduta é direcionada a praticar apenas um crime, mas aí ele acaba praticando 2 crimes ou mais. Por exemplo, um erro na execução, em que o agente, além de atingir a pessoa que é desejada, ele também vai atingir outra pessoa a título de culpa, certo? No concurso formal impróprio ou imperfeito, o agente também, mediante uma única conduta, pratica 2 ou mais crimes, mas ele deseja dolosamente a produção de todos os resultados, né? Então, lembrar que o agente quer matar 2 coelhos com uma cajadada só. É a pessoa que quer aproveitar uma bala para matar 2 pessoas, certo? Com um único tiro, ele quer matar 2 pessoas. O crime continuado. No crime continuado, o agente pratica mais de uma ação ou omissão
dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira, execução, e devem os outros crimes, né, os crimes subsequentes, ser havidos, né, como uma continuação do primeiro crime. Eles funcionam, embora o agente tenha praticado vários crimes, nós temos uma ficção jurídica, né? Esses crimes que são praticados nessas mesmas condições, eles vão ser, nós teremos eles como uma continuação desse primeiro crime. Aí o que acontece? O juiz vai aplicar a pena de um só dos crimes, se essas penas forem idênticas, ou a mais grave, se essas penas forem diversas, e em qualquer desses dois casos, o juiz vai aumentar de 1 a 2 terços. No parágrafo único, nós teremos o crime continuado especial, né? Ou específico. Acontece quando? Quando nós estivermos diante de crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz vai poder, considerando a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias, vai poder aumentar a pena de um só deles, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Seguintes requisitos para esse crime continuado específico: crime doloso, praticados contra vítimas diferentes, com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Súmulas, crime continuado de sucessão de leis penais de um tempo. Nós já falamos sobre isso, né, lá no comecinho da aula. Se durante a continuidade delitiva sobrevier uma lei penal mais grave, ela vai ser aplicada ao caso. Mesma regra para o crime permanente. Súmula 711. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave, com o aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano. Aqui, por exemplo, não se admite a suspensão condicional do processo quando a pena mínima, né, é de até 1 ano. Então, o que acontece? Se eu aplicar aí a pena mínima de 1 ano mais 1/6 da pena, o que vai acontecer? Vai ultrapassar, né, o, o requisito da pena da suspensão condicional do processo. Vai ficar 1 ano e alguma coisa, e a suspensão condicional do processo só pode até 1 ano, entendeu? Então, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Súmula 243 do STJ. O benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada seja o somatório, né, seja pela incidência da majorante ultrapassar o limite de 1 ano. A reiteração da delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar o crime continuado. Pois é, se esse crime for habitual, né, se o agente, na verdade, se essa delinquência for habitual, ou seja, reiterada, né, se ficar constatado que o agente aí é quanto mais com relação a esses delitos, o que acontece? Nós não vamos ter crime continuado, e sim concurso material de crimes. Lei Maria da Penha, pessoal, estudar todas essas súmulas 50 mil vezes, né? Na Lei Maria da Penha, não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Não se aplica o princípio da insignificância nas relações domésticas e familiares, nos crimes praticados contra a mulher, no âmbito das relações domésticas e familiares. Suspensão condicional do processo e transação penal não se aplicam na Lei Maria da Penha, nos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal, não é condicionada à representação, pessoal. Toda lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é pública e incondicionada, não depende de seu ninguém, de representação de ninguém. Lesão corporal, ação penal pública incondicionada. Para a configuração da violência doméstica familiar, não se exige coabitação entre autor e vítima. Regras especiais, ou nas ações penais públicas condicionadas à representação, por exemplo, no caso de ameaça, né, praticada no âmbito do contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, se nessas ações penais públicas condicionadas à representação,
A lei só vai admitir a renúncia desde que haja essa renúncia perante um juiz, em uma audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. É vedada, nesses casos também da Lei Maria da Penha, cesta básica, né, condenação cesta básica ou prestação pecuniária, bem como a substituição que implique o pagamento isolado de multa. Crimes praticados nessa lei também não se aplica a lei dos juizados especiais. Lembrando que o STJ estabeleceu que a Lei Maria da Penha vai se aplicar nos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres transexuais. Lembrando que o STJ tem posicionamento no sentido de aplicar aí a suspensão condicional da pena na Lei Maria da Penha. Suspensão condicional da pena é diferente de suspensão condicional do processo. Não se aplica a Lei Maria da Penha, não se aplica nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, não se admite a suspensão condicional do processo nem transação penal, mas é possível, desde que preenchidos os requisitos, a suspensão condicional da pena. Valeu, pessoal, tudo de bom, boa prova, contem comigo. Vocês estão prontos e